Êxodo capítulo 16. E partidos de Elim, todo o ajuntamento dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e entre Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Ah, se morrêssemos por mão de o Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados às panelas de carne, quando comíamos pão até fartura, por que nos tendes tirado a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos choverei pão do céu, e o povo sairá, e colherá cada dia para cada um dia, para que eu tente se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia, que aparelhem o que colherem, e será, pois, dobrado sobre o que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Mas disse Moisés: Quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à fartura, ele fará isso. Porquanto o Senhor ouviu vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, senão contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos perante a face de o Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória de o Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã sereis fartados de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes, e cobriram o arraial, e pela manhã o orvalho deitou ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena, redonda, pequena como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Maná, é isso! Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, 1 gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que estão em sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns varões deles deixaram para o amanhã. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e denunciaram a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado de o Senhor. O que quiserdes cozer, cozei-o,
E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, para vós ponde em guarda até amanhã. E o guardaram até amanhã, como Moisés tinha mandado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porque hoje é o sábado de o Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando refusareis de guardar meus mandamentos e minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique em sua estância, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo ao 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele em guarda para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e o põe perante a face de o Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha mandado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomé é a 10ª parte de um efá.